Hoje eu quero começar essa aula falando sobre um cansaço que poucas pessoas conseguem explicar. Não é cansaço de trabalhar, não é o cansaço da rotina, não é o cansaço dos compromissos, não. É o cansaço de recomeçar. Recomeçar de novo e de novo e de novo. Você se organiza e algo acontece. Você consegue avançar e algo vem e acontece. Você começa a construir algo e algo acontece. E aos poucos surge uma sensação difícil de se explicar. A sensação de que você está sempre voltando para o mesmo lugar. Você trabalha, mas nunca vê estabilidade. Você recebe, mas nunca vê permanência. Você constrói, mas nunca vê continuidade. E isso produz algo perigoso. Frustração. Isso produz frustração, porque ninguém se cansa apenas do esforço. As pessoas se cansam quando o esforço não produz aquilo que deveria produzir. E eu percebi algo. Muitas mulheres não estão cansadas de trabalhar. Elas estão cansadas de reconstruir aquilo que já construíram. Cansadas de resolver o mesmo problema. Cansadas de enfrentar o mesmo ciclo. Cansadas de voltar para o mesmo lugar. E chega um momento em que a alma começa a perguntar: o que está acontecendo? Porque nunca permanece. Porque a verdadeira dor não é apenas a falta. A verdadeira dor é construir e não conseguir sustentar. E Deus quer falar exatamente sobre isso com a gente hoje. Porque existe uma razão pela qual algumas colheitas desaparecem. E chegou a hora de você enxergar isso. Nós vamos falar sobre o balde furado. Existe essa imagem que Deus colocou muito forte no meu coração para essa aula. Imagina uma mulher carregando um balde. Ela caminha até a fonte, enche o balde, volta para casa, mas quando chega em casa, o balde está vazio. Então ela volta, enche novamente, caminha novamente, mas outra vez a água desaparece. E ela faz isso mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até perceber algo. O problema não está na fonte. Olha que forte. O problema não está na água. O problema não está na capacidade de encher o balde. O problema está onde? No furo. Existe algo drenando aquilo que ela carrega. E enquanto ela não descobrir, continuará acreditando que precisa buscar mais água. Quando, na verdade, precisa encontrar o vazamento. E essa imagem explica a vida de muitas mulheres. Trabalham, recebem, produzem, sim, conquistam. Mas existe a sensação constante de que algo escapa. Algo drena, algo consome, algo leva embora. Consegue me entender? E hoje, Deus não quer apenas mostrar a fonte. Deus quer mostrar o furo. Glória a Deus por isso. Porque quando o vazamento é ignorado, o esforço nunca parece o suficiente. Mas quando o vazamento é identificado, a restauração começa. Glória a Deus. E existe algo que muitas mulheres ainda não perceberam. Nem todo vazamento faz barulho. Eita glória! Você precisa ouvir isso.
Meu Deus, as maiores perdas da vida raramente começam de forma dramática. Elas começam silenciosamente. Pequenas decisões, pequenas concessões, pequenos descuidos. E justamente porque parecem pequenos, não recebem muita atenção. Mas com o tempo produzem grandes consequências. E é assim também nas emoções, é assim nos relacionamentos e também é assim nas nossas finanças. Existem perdas silenciosas, compras impulsivas, falta de planejamento, desorganização financeira, decisões tomadas pela ansiedade. Existe dinheiro que não foi roubado, foi desperdiçado. Existe recurso que não foi tirado, foi mal administrado. E existe algo ainda mais profundo. Existem ciclos que se repetem porque nunca foram confrontados. A mulher promete que será diferente, mas aí vai lá e repete. Organiza, mas abandona. Constrói, mas não sustenta. E aos poucos vai acreditando que o problema é a quantidade de dinheiro. Mas Deus está revelando algo aqui. Eita glória! O problema nem sempre está na entrada. Muitas das vezes está naquilo que está consumindo a entrada. A Bíblia fala sobre isso de uma forma muito impressionante. Ela fala sobre colheitas que foram consumidas. Ela fala sobre perdas que aconteceram pouco a pouco. Ela fala sobre algo que entrou silenciosamente e destruiu aquilo que havia sido construído. E é exatamente para esse texto que nós vamos entrar agora. Existe algo muito impressionante no livro de Joel, porque Deus está falando com um povo que está vivendo exatamente uma sensação que muitas mulheres conhecem. Que sensação é essa? A sensação de perda, a sensação de olhar para aquilo que construiu e perceber que algo foi consumido. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. O que deixou o gafanhoto, o cortador comeu, e comeu o migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto, e o devorador comeu o que o destruidor deixou. Joel 1,4. Que imagem forte. Perceba que a colheita não desapareceu de uma vez. Ela foi sendo consumida pouco a pouco, etapa por etapa, perda após perda. E isso me chama muito a atenção. Porque muitas mulheres imaginam que os grandes prejuízos da vida aconteceram de forma repentina, mas nem sempre é assim. Muitas perdas aconteceram silenciosamente. Uma decisão errada aqui, um descuido ali, uma escolha emocional, uma falta de alinhamento. Até que um dia a pessoa olha para trás e percebe: minha colheita foi consumida. E Deus usa essa imagem para despertar o seu povo. Porque ninguém protege aquilo que não percebe que está perdendo. Concorda? E hoje Deus está despertando mulheres que estavam olhando apenas para a falta de recurso, quando na verdade precisavam discernir aquilo que estava consumindo os recursos. Porque a verdadeira pergunta não é: quanto entrou? A verdadeira pergunta é: o que aconteceu com aquilo que entrou? E existe algo ainda mais profundo. Deus não apenas mostra a colheita consumida, Ele também mostra um caminho de restauração. Porque Deus nunca revela uma perda sem apontar um caminho de recuperação. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Glória a Deus por isso. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: como proteger aquilo que Deus me entrega? E a Bíblia responde essa pergunta de uma forma muito clara.
Não através do medo, não através da culpa, não através da manipulação, mas através da fidelidade. Já ouviu essa palavra, né? Através da honra, através da obediência, através da modormia. E é aqui que chegamos em um texto que muitas das vezes é até usado de forma errada, mas que carrega um princípio poderoso. Malaquias, no capítulo 3, ali Deus fala sobre dízimos, fala sobre honra, fala sobre fidelidade e fala sobre o devorador. Mas o que eu quero que você perceba nessa aula, que o foco principal do texto não é dinheiro. O foco principal é alinhamento. Glória a Deus por isso. Porque toda vez que Deus fala sobre recursos, Ele está falando sobre coração. Dízimo não é uma taxa religiosa. Oferta não é uma negociação espiritual. Voto não é uma tentativa de convencer Deus. Tudo isso fala sobre uma pergunta muito mais profunda. Quem governa aquilo que está nas minhas mãos? Forte, né? Porque quando existe honra, existe alinhamento. Quando existe alinhamento, existe proteção. Glória a Deus. E Deus declara algo muito poderoso aqui para nós. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. Lá em Malaquias 3, depois você olha. E você vai analisar e vai perceber isso aqui comigo. Não é o homem protegendo a colheita. É Deus intervindo em favor daquilo que foi colocado sob sua direção. E talvez essa seja uma das maiores revelações dessa aula. Fidelidade não é uma forma de comprar bênção. Fidelidade é uma forma de viver alinhada com os princípios do reino. E quando existe alinhamento, a proteção de Deus se manifesta de uma forma que muitas vezes nós nem percebemos. Mas isso nos leva a uma pergunta muito séria. Se Deus deseja proteger a colheita, o que ainda está consumindo aquilo que chega até as suas mãos? Eita glória! Chegamos ao ponto mais importante dessa aula aqui. Porque durante muito tempo a pergunta foi: como ganhar mais? Mas Deus está fazendo outra pergunta para nós. O que está consumindo aquilo que você já está recebendo? Porque algumas mulheres precisam aumentar a sua renda, isso é verdade. Mas muitas outras precisam primeiro identificar os vazamentos. Lembra, poucos minutos antes nós falamos do balde? Os vazamentos emocionais, os vazamentos comportamentais, espirituais. Porque um balde furado continua vazio, mesmo quando recebe mais água. E Deus está revelando isso aqui para nós hoje. Não para condenar, mas para libertar. Amém? Glória a Deus. Porque quando o vazamento é identificado, a restauração pode começar. Quando o ciclo é confrontado, o ciclo pode ser interrompido. Quando a verdade aparece, a mudança se torna possível. Glória a Deus. E eu quero que você escute isso. O problema não é apenas o que entra, é aquilo que está consumindo o que entra. E chegou a hora de parar de lutar apenas por mais recursos. Chegou a hora de pedir a Deus discernimento. Discernimento para enxergar os ciclos. Discernimento para enxergar os vazamentos. Discernimento para enxergar aquilo que Deus está revelando. Porque Deus não quer apenas aumentar a sua colheita, a sua renda, o seu financeiro. Deus quer restaurar a sua capacidade de preservá-la. E quando essa verdade encontra o coração, uma decisão precisa ser tomada.
A decisão de não continuar vivendo da mesma forma. A decisão de não continuar ignorando os vazamentos. A decisão de permitir que Deus trate aquilo que está consumindo a sua colheita. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Mas antes de orarmos, eu quero que você compreenda o que vamos fazer agora. Até aqui, Deus não falou apenas sobre o dinheiro. Ele falou sobre ciclos, ele falou sobre vazamentos, ele falou sobre coisas que estão consumindo aquilo que chega às suas mãos. E existe algo que você precisa entender. Ninguém muda aquilo que continua escondendo. Por isso nós vamos orar. Nós vamos orar. Não para pedir mais recursos, não para pedir mais oportunidades, não para pedir mais dinheiro. Nós vamos orar para que Deus revele aquilo que ainda está drenando sua colheita. Aquilo que você ainda não enxergou. Aquilo que você ainda não confrontou. Aquilo que você ainda não entregou. Amém? Consegue entender? Vamos orar? Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com humildade, sinceridade e verdade. Porque reconhecemos que existem áreas da nossa vida que precisam da Tua luz. Reconhecemos que existem ciclos que se repetem. Reconhecemos que existem decisões que precisam ser tratadas. Reconhecemos que existem vazamentos que precisam ser revelados. Ô Pai, Abba Pai, mostra-nos aquilo que não estamos enxergando. Mostra-nos aquilo que está consumindo a nossa colheita. Mostra-nos aquilo que está drenando recursos, energia, tempo e propósito. Revela padrões, revela comportamentos, revela distrações, revela tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude que o Senhor nos deseja. E ensina-nos a viver em fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nos votos. Ensina-nos a viver em honra, ensina-nos a viver em alinhamento com os Teus princípios, com os princípios do Teu reino. Nós entregamos nossas finanças, nós entregamos nossas decisões, nós entregamos nossos medos, entregamos nossos ciclos repetitivos. Oh, Pai, e declaramos que não queremos apenas receber mais dinheiro. Queremos administrar aquilo que o Senhor já está colocando em nossas mãos. Nós recebemos discernimento, recebemos direção, recebemos sabedoria em nome de Jesus. Oramos, pedimos, agradecemos, certas da nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente fazer a nossa declaração, eu quero lembrar você de uma verdade. Durante muito tempo você acreditou que o problema era apenas a falta de recurso e hoje Deus mostrou algo muito maior. Deus mostrou que existem ciclos que precisam ser interrompidos. Existem vazamentos que precisam ser fechados. Existem áreas que precisam ser alinhadas. E agora você não vai apenas ouvir essa verdade. Você vai se posicionar diante dela. Então, declare comigo agora. Eu escolho viver com discernimento. Eu escolho viver com responsabilidade. Eu escolho viver com fidelidade. Eu não ignorarei mais os ciclos que Deus está revelando. Eu não ignorarei mais os vazamentos que Deus está mostrando. Eu escolho honrar aquilo que Deus coloca em minhas mãos. Eu escolho administrar com sabedoria aquilo que recebo. Eu escolho viver em alinhamento com os princípios do reino. Meu coração pertence a Deus, oh glória, meu Deus, minhas decisões pertencem a Deus, meus recursos pertencem a Deus. Eu declaro que a desorganização não governará a minha vida, eu declaro que a impulsividade não governará minhas decisões, eu declaro que a falta de discernimento não governará minhas finanças. Eu escolho viver com consciência. Eu escolho viver com propósito. Eu escolho viver com sabedoria. Eu não serei governada pelos ciclos do passado.
eu serei guiada pela direção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Coisa linda, meu Deus. Hoje Deus não mostrou apenas um problema. Deus mostrou um caminho. Glória a Deus. Porque durante muito tempo você acreditou que precisava apenas ganhar mais. Mas hoje você descobriu algo. Existe uma diferença entre receber recursos e preservar recursos. Existe uma diferença entre construir e sustentar aquilo que foi construído. E existe essa diferença porque isso muda tudo. Porque a prosperidade do reino não é apenas crescimento, é permanência. Glória a Deus, é fruto que permanece, é colheita preservada, é administração saudável. E a partir de hoje você carrega uma nova pergunta. Não apenas como posso fazer para ganhar mais, mas o que Deus está me mostrando que precisa ser alinhado. Porque quando existe alinhamento, os ciclos começam a ser interrompidos. Quando existe alinhamento, os vazamentos começam a ser fechados. Quando existe alinhamento, a colheita começa a permanecer. Glória a Deus. Eu acredito que Deus começou esse processo na sua vida hoje. Aleluia. Não apenas nas suas finanças, mas na sua forma de pensar, na sua forma de decidir, na sua forma de administrar aquilo que Ele confia às suas mãos. Continue caminhando, continue observando, continua permitindo que Deus revele aquilo que ainda precisa ser tratado, porque essa jornada não está formando apenas mulheres que querem ganhar mais. Nunca foi a intenção. Está formando mulheres que sabem preservar aquilo que Deus entrega. E isso muda gerações. Eu espero você na próxima aula, amém? Que Deus te abençoe. Após você assistir o vídeo, vai lá no grupo, tem o resumo da aula e vai ter também os exercícios, amém? Se você chegou até o final dessa aula, eu quero que você comente, eu preciso que você interaja comigo, amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.